Eu só tô dando muita risada com o professor Dilson Catarino, porque a blitz gramatical de hoje você não tá entendendo, gente. Tem umas palavras que eu falei assim, professor, não inventa, vai, tá inventando. E é verdade, então. Pois é. Há muita coisa que a população acha que não existe, fala que é um absurdo. Parece um absurdo. Aliás, como você sempre fala, né? Tem certeza? Tem certeza, professor? Não inventou isso, não. Por exemplo, vamos colocar a primeira? Vamos lá. Na tela. São dicas para você falar e escrever corretamente, porque o que a gente quer é que você tenha mais sucesso na sua vida. E tudo parte do princípio que quando você consegue falar e escrever corretamente, as pessoas aceitam, né? Melhor. Não é verdade? A gente recebe promoções de emprego, não é mesmo? Sim, sim. Principalmente quem vai se submeter a uma entrevista para emprego, né? O cidadão que faz a entrevista, ele quer saber da língua portuguesa adequada. Exato. Fazem até umas pegadinhas para o cidadão. Mas observe essa palavra. Vamos lá. Essa palavra nessa frase. Olha aí, gente. Vê se não está errado esse negócio aqui, ó. Eu adiro às causas justas. Eu adiro. Estranho, prof, É estranho porque nós não usamos costumeiramente esses verbos na primeira pessoa. Todos os verbos terminados em erir têm a mesma conjugação do verbo ferir ou do verbo preferir. Então eu digo eu firo, eu prefiro, eu vou dizer eu adiro, eu afiro, eu confiro, defiro, difiro, ingiro, pretiro, do verbo preterir. Eu pretiro? Eu pretiro. Preterir... Não, eu tô rindo porque é muito diferente. Preterir é o antônimo de preferir. Quando você prefere uma coisa, você deixa outra coisa de lado. Certo. Este que foi deixado de lado sofreu o verbo preterir. Então, eu prefiro uma coisa significa que eu pretiro a outra coisa. Pretiro. Pretiro. Pode ser pretiro, com aquele ti do sim, norte sim, do Paraná. Eu pretiro. Aqui, pretiro, eu também italiano. Parece um paulistano falando. Não, pretiro é que na nossa região nós usamos o ti como ti. Mas tudo bem, sem eu problema. acho muito interessante isso, porque, vamos supor, a gente fala muito de alimentação aqui no programa, e às vezes, para não errar, eu acabo não usando o verbo ingerir, eu ingiro. Eu falo assim, eu vou comer. Eu falo comer. Então, é o que eu disse, nós preferimos utilizar uma forma maior, uma locução verbal, por exemplo. Agora, você disse, eu ingiro, é o verbo ingerir. Tiro in. Gerir. Existe o verbo gerir, que significa gerenciar. Certo. E o verbo gerir também, da mesma forma, eu giro. O gerente da empresa diz, eu giro a empresa. Nossa, nos dois sentidos, né? Faz girar o capital, ele faz girar o capital, então ele gira. Né? Eu giro o capital e eu giro a empresa. O verbo gerir, cujo significado é gerenciar. Então, tudo que termina em erir... Na verdade, tudo que termina em ir e tem e na penúltima sílaba. Certo. Como, por exemplo, outros verbos que têm uma vogalzinha diferente. Compelir, eu compilo. Compelir significa obrigar. Houve uma época em que o governo obrigava o cidadão a emprestar dinheiro para o governo. Era o empréstimo compulsório. O verbo usado era o verbo compelir. Então, o presidente daquela época podia dizer, eu compilo o cidadão a emprestar o dinheiro ao governo. E o verbo competir? Da mesma forma, eu compito. Eu compito, você compete, espero que você compita. O verbo, aquele do Zé Dirceu. Qual? Quando o Zé Dirceu, no mensalão, recebeu uma denúncia, ou não me lembro bem o que aconteceu, ele disse, eu repilo essa afirmação. É o verbo repelir. Então, eu repilo, compito, compilo. Esquisito, arrasou, gente. É esquisito, mas tá certo isso aqui, certíssimo. Viu? Ninguém está inventando gramática aqui, não. Tem certeza a prof está inventando, não? Então tá bom. Vamos para a próxima. O próximo, então, se você achou isso aqui esquisito, o próximo, então, você vai embora. Vai falar, não vou ficar mais aqui. Pagarei... não, prof. Não, sério? Pagarei o aluguel? Sim, se você aluga uma casa, você paga o aluguel da casa. Não, professor. Não, gente, foi um prazer receber o professor Dilson Catarino. Muito obrigado. Chega de gramática de língua. Vamos falar inglês. Vamos falar inglês aqui. Professor, é aluguel. Aluguel e aluguel são duas palavras sinônimas. Tá certo, aluguel? Certíssimo. E aí o plural, você já deve ter ouvido o plural, ou o cidadão que assiste ao programa já deve ter ouvido ou lido o plural, alugueres. Alugueres. Os advogados, os promotores sabem muito bem disso. Então não é aluguéis?
Não, não, aluguel não, jamais. Porque o plural de aluguel é aluguéis. Aluguéis. Como todos os verbos, como todas as palavras terminadas em L. Certo. Pastel, pastéis. Aluguel, aluguéis. Verdade. Mas é adequado falar aluguer. Mas é só para essa palavra, aluguel. Sim. Vai pagar o aluguel? Não, pastel não. Pastel não rola. Nem pastel, nem né? Bernardo. Se for a regra igual, a gente muda tudo. Não é uma regra, na verdade. Então, aluguer, o plural, alugueres. E aluguel, o plural, aluguéis. Gente, eu tô impressionada. Juju, você sabia disso? Aluguer, agora a gente pode falar aluguer. Pagar o aluguer da casa. Pagar o aluguer da casa. Os dois são certos, Os dois são certos, aluguel. Pode ser usado, evidentemente. Isso sempre existiu ou veio agora da reforma? Não tem nada de reforma, não. É mesmo? Sempre existiram Desde que o mundo é mundo? Desde que o mundo é mundo, essas duas palavras existem. Meu Deus, 37 anos depois que eu descobri os isso. advogados, a linguagem jurídica, a linguagem advogado, promotor, geralmente eles usam alugueres. Alugueres. E não aluguéis. Interessantíssimo. Mas as duas podem ser utilizadas. Muito legal. E a última de hoje, vamos. Em virtude de uma notícia, e as pessoas vão ter de pagar a mais para fazer carteira de motorista agora. Ah, que legal. Quem quiser aprender a dirigir vai ter que pagar mais. E esses dias, eu vi num jornal por aí, a palavra autoescola com hífen. Agora sim, em virtude da reforma ortográfica, caiu o hífen de todas as palavras iniciadas por auto, a não ser que depois do auto se inicie uma palavra com O ou com H. Por exemplo, auto-ônibus, aí tem hífen. Porque são dois Os iguais. Prof, mas por que complicaram tanto? Complicar. As regras... Você não concorda? As regras de hífen realmente ficaram muito complicadas. Então vamos lá. Hífen só entra quando depois do alto do alto, vamos falar só sobre o alto. Certo. Tá? Porque o hífen realmente é bastante complicado. Falamos sobre isso já. Aliás, quando você me convidou o ano passado, quando eu retornei ao Vitrine Revista, você pediu que eu falasse sobre hífen. Verdade, A primeira conversa nossa é exatamente sobre isso. Eu me lembro de ter falado de primeira-dama. Foi. De primeiro-ministro. Lembra? A gente inscreveu num quadrinho. Isso, exatamente. Então, bom, hoje vamos ficar apenas com palavras iniciadas por auto. Tá. Só haverá o hífen se a palavra seguinte se iniciar por O, ou é por O, porque é a mesma vogal, ou por H. Então, auto-ônibus. Auto-ônibus. Você sabia que o ônibus pode ser chamado de auto-ônibus? Auto-ônibus? Tanto faz. Tanto você pode dizer, eu vou pegar o ônibus para pagar o aluguer, ou vou pegar o auto-ônibus para pagar o aluguer. Ah, prof, tá bom. É que eu sei que agora tá certo, não vai ser. Se eu não soubesse, eu ia falar assim, gente, olha o prof Dilson falando tudo errado. Então, quem for escrever aí, logicamente, vocês vão dar a notícia de que todos pagaremos mais caro para tirar a carteira de motorista. Tá? Ao escrever autoescola, não se esqueça, tire o hífen. Junta tudo e tira o hífen. Tudo. Autoestrada da mesma forma, autoestima da mesma forma. Havia o hífen antes da reforma. A reforma ortográfica acabou com esse hífen. Entendi, mas eu não posso deixar separadinhas as palavras também. Não, é uma palavra só. E estima. É uma palavra só. É um elemento de composição que se junta a um substantivo. O que é um elemento de composição? É um elemento que não vive sozinho. Você não usa a palavra auto sozinho. Sempre ela se juntará a outro elemento. Se eu falar alto lá. Aí você não formou uma palavra só. Entendi. Você tem duas palavras. Alto, lá, que é um advérbio. Alto, lá. Aí são duas palavras autônomas. Agora, quando uso alto, jamais usa. E esse alto lá, inclusive, é com L. Alto lá? É com L. Então, quando a palavra auto com U, que significa por conta própria, então autoestima, aquele que tem a estima a si próprio. A autoestrada já é a questão do automóvel. O automóvel é aquele que se move por conta própria. Certo? Então, com hífen só, se a palavra seguinte se iniciar por O ou por H. Entenderam? Nossa, foi muito interessante hoje, não foi? O aluguer vai ficar pra história. Pode falar à vontade, que nós vamos tudo pagar o aluguer. Prof, muito obrigada. Professor Dilson Catarino, sempre nos prestigiando aqui. Obrigado pelos conhecimentos, tá, prof? Agradeço e estou à disposição. Obrigada.